30 minutos, a gente está falando aqui sobre esse dia importante lá no Congresso Brasileiro. A gente está em contato com um deputado federal, que já está conosco aqui na tela, o deputado Ricardo Barros, ao vivo aqui no nosso All News. Olá, deputado, bom dia. Bom dia a todos. Tudo pronto para a posse logo mais lá na Câmara? Queria saber o que vai ter de diferente nessa nova legislatura. Bom, essa é a minha 7ª posse aqui como deputado federal. E já tivemos momentos como esse anteriormente, com João Paulo Cunha e com Michel Temer, que eu participei. Ibsen Pinheiro foi antes do meu período, né, quando tivemos candidatos praticamente únicos aqui na Câmara dos Deputados. O recorde de votos aqui é 434. Então, agora a expectativa é saber quantos votos Arthur Lira fará para a sua recondução à Câmara dos Deputados, que tem fundamento no seu comportamento, na sua retidão em cumprir compromissos com as bancadas, em fazer com que todas as matérias acordadas fossem à pauta para ser aprovadas ou não, mas que fossem apreciadas pelo plenário da Câmara dos Deputados. E esse relacionamento que ele criou e essa confiança que ele criou com as bancadas e os parlamentares é que o faz ter hoje apoio de quase todos os partidos aqui na Câmara dos Deputados. Agora, qual será, deputado, a seu juízo, o comportamento do Arthur Lira agora no novo governo, né? O Arthur Lira foi um presidente muito alinhado com o Bolsonaro, né? E agora nós temos um governo novo. Ele tem sido até aqui muito colaborativo também com o novo governo, aprovou até uma PEC antes da posse do Lula, né? Aquela PEC da transição. Qual é o comportamento que o senhor espera do Arthur Lira no relacionamento com o novo governo a partir de agora? É o mesmo comportamento que ele teve nos 2 anos anteriores, que se encerraram ontem, na verdade. O Arthur Lira vai cumprir os compromissos. Se ele tem o apoio do PL e fez acordos com o PL para votar determinadas matérias, ele vai votar. A Frente Parlamentar da Agricultura vai ter os seus projetos na pauta, a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, os partidos de oposição, todos terão a sua oportunidade de levar matérias ao plenário, que nem sempre agrada ao governo. Mas aí o governo tem que ter capacidade de formar a maioria e derrotar essas matérias. Mas não vai conseguir, com Arthur Lira, que as matérias não sigam para a pauta, como aconteceram em outros momentos aqui na Câmara. Aconteceu de nós termos presidentes que simplesmente não pautavam matérias que não interessavam ao governo. O deputado, na maioria, na formação da maioria parlamentar que deu suporte ao governo Bolsonaro, houve o orçamento secreto, né, que o Arthur Lira chama de orçamento municipalista. Isso não existe mais. Como o senhor imagina que o Lula terá que proceder, o novo governo, para compor esta maioria? Há agora uma parte das emendas que foram transportadas para emendas individuais e há uma outra parte que os ministérios terão que gerir, né? O que o senhor imagina que o Lula terá que fazer para obter essa maioria ou suporte parlamentar? Ele sabe exatamente como fazer, ele já teve presidente da República e sabe como fazer a negociação com os partidos, as indicações para atendimento daquelas obras que são prioritárias em cada município, que os prefeitos pedem aos seus deputados, seguem numa lista e os ministros recebem essa orientação de priorizar esses processos na tramitação e na aplicação do recurso público. Na prática, não muda muita coisa, né? O resultado será o mesmo. Haverá atendimento às prioridades municipalistas, haverá atendimento às entidades filantrópicas que têm apoiamento, haverá atendimento àquelas demandas que são as principais para cada um desses entes da federação e de instituições que contribuem para o serviço público brasileiro, em outro formato, né? Que será como era antes e como foi no primeiro governo do presidente Lula, feito pela Secretaria de Articulação Política, que faz o encaminhamento do atendimento das demandas
dos deputados que votam com o governo e senadores. É assim que funciona e continuará igualmente funcionando dessa maneira. O senhor foi líder do governo Bolsonaro na Câmara, né? E a gente até ouviu agora há pouquinho a fala do ex-presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e ele disse que o governo Lula deve durar pouco. O que ele quer dizer com isso, hein, deputado? O que o senhor acha que deve acontecer com o governo Lula? Deve durar pouco? Olha, não vamos aqui fazer previsões, porque não temos condições para isso. O que existe hoje no Brasil é uma enorme instabilidade política. Vocês viram nesse episódio lamentável aí do dia 8 de janeiro, quando houveram aqui depredações e violência por omissão das forças, não só culpa do libanês, eu já falei isso naquele dia e repito hoje, mas o que nós temos pela frente? O presidente da República editou um decreto de intervenção, a Câmara se reuniu extraordinariamente no recesso, o Senado se reuniu extraordinariamente no recesso, tudo isso para intervir apenas na segurança do GDF, do governo do Distrito Federal. No dia seguinte, Alexandre de Moraes derruba o governo inteiro do GDF com uma canetada dele sem pedido de ninguém, da PGE, de ninguém. Então, o que temos no Brasil hoje? Uma enorme insegurança jurídica, um ativismo político do Supremo Tribunal Federal impensável. Nunca ninguém pensou que eles fossem trabalhar de forma tão agressiva na invasão de prerrogativas exclusivas de outros poderes. Então, esse é o grande problema. Se existe alguma... Eu não vejo que o presidente Lula terá inabilidade política que teve a presidente Dilma, né, de sofrer o impeachment. Mas o Supremo Tribunal Federal hoje é totalmente imprevisível. Ninguém sabe o que acontece, então, o que sai dali. Então, dá para entender que essa vai ser uma prioridade, por exemplo, de quem segue o projeto de Bolsonaro, como ele disse, isso não é o bolsonarismo, mas o projeto dele, quer dizer, o impeachment de ministros do Supremo? O impeachment de ministro Supremo é um tema que está muito vivo aí, interferindo, inclusive, em votos a favor do Pacheco, porque as pessoas têm segurança absoluta de que o Pacheco não agirá contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. E tem perdido alguns votos por isso, porque o governador Ibanez, com 70% dos votos reeleitos, foi tirado do cargo sem direito à defesa prévia. Então, está todo mundo assustado, ninguém sabe quem é a próxima vítima do extremismo do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o que precisa é pacificar o país, né, que não é com revogaços e com perseguição que vai se conseguir, e pacificando o país, nós teríamos chance de ter um governo, né, uma legislatura mais tranquila. Mas não é o que eu estou vendo, tende a se manter o radicalismo, e quem comanda isso é quem está no poder. Então, eu acho que o Supremo já fez o seu papel, o TSE já fez o seu papel, já derrotaram o Bolsonaro na eleição, né? Não precisava continuar, né, escalando essas questões como estão. Não é possível que o Supremo vai constranger as pessoas a buscar a justiça, como fez com o PL quando multou em 22 milhões o partido, porque questionou uma decisão. Então, aí, o que acontece? Bom, não vou mais procurar a justiça. Se a gente não puder procurar a justiça, então nós estamos perdidos na nossa Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição. Todo o nosso problema no Brasil hoje está no excesso do judiciário, no ativismo político do judiciário. O governo, Lula, o Congresso, Senado e Câmara vão se entender, porque nós somos da política, nós somos do diálogo, nós respeitamos a política. O senhor está falando que o maior problema brasileiro é o excesso, né, de problemas jurídicos, e excesso é do jurídico. No entanto, a gente sofreu no dia 8, né, um atentado à democracia com a invasão dos três poderes. O ex-presidente Bolsonaro disse ontem que algumas dessas pessoas estão sendo injustiçadas e que aquilo não foi terrorismo. O senhor concorda com ele nesse sentido? Eu concordo absolutamente. Quem foi lá na esplanada, tirou selfie e postou na sua rede social, de cara limpa, não é terrorista. Não é terrorista. Terrorista vai encapuzado, né? Terrorista é um bandido, é uma pessoa que está... E quem invadiu a sede, quebrou, né, o patrimônio público, rasgou quadro de Cavalcante. Não, esses nós já
nós já manifestamos a nossa repreensão, não é uma atitude a ser tomada por ninguém, violência, depredação, não faz parte da democracia, né? Isso nós não estamos defendendo. Mas as pessoas, aquelas milhares de pessoas que estavam ali, não são brasileiros terroristas, são pessoas indignadas. No dia do evento, eu disse à rede CNN que muitos daqueles brasileiros ali estavam ali porque não se conformavam com o resultado da eleição, não confiam no resultado da eleição, acham que a eleição foi roubada, porque o Supremo Tribunal Federal, o TSE, não teve competência de desfazer a versão do presidente Bolsonaro de que a urna não era confiável. O TSE fez uma resolução dizendo que não podia criticar a urna. Resolução do TSE. Aí tirou do ar a rede social de deputados e de jornalistas que criticavam a urna. Isso não convenceu as pessoas da confiabilidade da urna. Então, quando um brasileiro acha que a eleição não foi legítima e se insurge contra isso, a culpa é de quem não garantiu, não teve capacidade política de convencer as pessoas da legitimidade do processo eleitoral. Eu estava no dia da eleição, junto com Arthur Lira, na entrevista que ele deu, logo após a apuração, reconhecendo o resultado das eleições. Eu não estou discutindo o resultado das eleições, eu fui eleito pela urna eletrônica, mas criou-se uma polêmica e não houve competência do judiciário em dialogar com a sociedade e mostrar que a urna era confiável. Começou a perseguir quem falava que a urna não era boa. Errado a estratégia, e está aí o resultado. Então, muito brasileiro que estava ali, aqueles que estavam acampados... Deputado, desculpa ali cortar, mas quando o senhor fala da competência, a gente vive na era das mentiras da internet, né? Da informação falsa, da fake news, da desinformação, essa é a palavra correta, da desinformação. E há uma chuva, na verdade, uma tempestade de desinformação a respeito das urnas eletrônicas, porque todos os órgãos, inclusive responsáveis, autoridades nacionais e internacionais, verificaram, né, a legitimidade das urnas. Tanto é que o senhor, entre outros, estão aí eleitos e tomando posse hoje. Então, quer dizer, não é uma questão de competência, é uma luta contra a incompetência nesse sentido e da mentira, né, e da desinformação. É disso que a gente está falando. Mas não pode perder a luta contra a desinformação. Tem que ter competência para ganhar a luta contra a desinformação. É disso que nós estamos falando. É da falta de capacidade de reconhecer que isso é um problema que tem que ser enfrentado. Eu fui, e sou ainda, né, porque até ontem era vice-presidente da CPI da fake news. Nós discutimos isso muito lá na CPI da fake news, que estava discutindo lá outras questões da eleição do Bolsonaro e depois de indução de jovens a suicídio, a uso de drogas pela internet. Então, o problema da rede social e de outras formas de comunicação que induzem pessoas a comportamento errado, ele é um problema permanente que precisa ser enfrentado com competência. Eu aqui estou deixando claro que nós respeitamos a democracia. Eu estou tomando posse hoje do meu 7º mandato, eleito pela urna eletrônica, como em mandatos anteriores. Reconhecemos o resultado no dia da eleição. Eu estava lá na coletiva com o Arthur Lira reconhecendo o resultado, mas eu não estou aqui dizendo que sim ou que não, só estou levantando um problema. Deputado, o senhor fala do... a sociedade de que o resultado era legítimo. Isso... Você viu, Josias, uma pesquisa que diz que 32% dos brasileiros estavam apoiando aqueles acampamentos pedindo intervenção militar, o que é um absurdo, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, vamos pacificar o Brasil, gente. Vamos parar de ficar com revogados, Não é isso que vai ajudar o Brasil. Vamos pacificar, vamos para frente. Houve também uma pesquisa em que mais de 90% dos brasileiros reprovaram os ataques aí aos 3 poderes, né? Mas eu queria lhe perguntar, deputado, ultrapassando essa questão da urna, que acho que nós não vamos chegar a um consenso sobre ela, o senhor fala de extremismo e de radicalismo. Ficou evidente nesta última eleição, e já estava evidente na eleição anterior, que há um pedaço da sociedade brasileira que decidiu manifestar o seu conservadorismo, né? E esse eleitorado não vai refluir. O que eu lhe pergunto é se os senhores conseguirão, até 2026, providenciar uma liderança que represente este conservadorismo, ou acha que o país terá que recorrer novamente, ou esse pedaço da sociedade
que se mostrou mais conservadora, terá que se contentar novamente com Bolsonaro em 2026? Eu acho que o presidente Bolsonaro se for candidato, será o candidato mais forte, vai polarizar com o Lula de novo. Temos o Tarcísio de Freitas, temos o Ratinho Júnior, temos o Zema, que poderão assumir esse papel, esse espaço. A política é a divisão e o debate de ideias, né? Eu vou só discordar de você, Jesus. Nós estamos de acordo com a urna. Nós não estamos divergindo sobre a urna eletrônica. Nós estamos concordando. É preciso convencer o resto dos brasileiros sobre isso. Todos os brasileiros sobre isso. Então, vamos seguir com vamos dizer assim, com um movimento conservador que cresceu no país, que teve espaço à defesa da família, à defesa da pátria, dos valores mais conservadores da sociedade, e esses defensores terão seu espaço. Aliás, a maioria do Congresso eleito aqui foi eleito com esta bandeira, e eu espero que isso possa se consolidar ao longo do tempo, né? Como vamos dizer assim, um grupo de brasileiros que vai ter a sua representação, né? Nós somos o centro, Josias. Quando ganha a esquerda, o governo é centro-esquerda. Quando ganha a direita, o governo é centro-direita. Mas o centro que é a grande maioria dos representantes dos brasileiros, né? Os partidos de centro que comandam as decisões aqui no parlamento e no país. Entrevista ao vivo. Boa sorte aí nessa nova posse. Até a próxima. Um abraço.